Você sabe quais bens não estão sujeitos a uma execução? Eu sou Renato Peluso, sou juiz de direito e professor. E neste canal eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreenderem melhor a teoria e alinhá-la com a prática jurídica. Isso de uma forma descomplicada. E eu já convido você a se inscrever no meu canal. E lembre-se, ative o sininho, porque toda vez que lançarmos um vídeo novo, você receberá uma notificação. Na Pílula Jurídica de hoje, nós vamos conversar sobre os bens que não estão sujeitos à execução. Lembrando que essa pílula jurídica faz parte de um conjunto onde estamos analisando o processo de execução. Somente podem ser penhorados os bens que possuam valor econômico, que sejam corpóreos ou incorpóreos, e que não estejam incluídos nas proibições de penhora, ou seja, que não sejam impenhoráveis. O artigo 833 do nosso Código de Processo Civil traz o rol dos bens impenhoráveis. Vamos conhecer esse dispositivo. Artigo 833. São impenhoráveis, primeiro, os bens inalienáveis e os declarados por ato voluntário não sujeitos à execução. Segundo, os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Terceiro, os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor. Quarto, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o parágrafo 2º. Quinto, os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Sexto, o seguro de vida. Sétimo, os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas. Oitavo, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família. Nono, os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. Décimo, a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. 11º, os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político nos termos da lei. E 12º, os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias sob regime de incorporação imobiliária vinculados à execução da obra. Parágrafo 1º. A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive aquela contraída para sua aquisição. Parágrafo 2º. O disposto nos incisos 4º e 10º do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como as importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no artigo 528, parágrafo 8º, e no artigo 529, parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Inclui-se na impenhorabilidade prevista no inciso 5º do caput os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes à pessoa física ou à empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária. Percebemos que o rol de impenhorabilidade traz um extenso número de situações que não podem ser objeto de penhora.
eu queria chamar a atenção para a questão da caderneta de poupança, que é impenhorável até o limite de 40 salários mínimos. Primeiro ponto importante é que o STJ tem uma série de entendimentos, de jurisprudências, que vão mitigando essa impenhorabilidade. Primeiro, o STJ entende que a impenhorabilidade de 40 salários mínimos ela é do total do valor, ou seja, ainda que o indivíduo tenha mais de uma caderneta de poupança, todos esses valores devem ser somados e somente o que ultrapassar o limite de 40 salários mínimos é que pode ser objeto de penhora. Outro ponto também é que o STJ ele deu uma interpretação extensiva à questão da caderneta de poupança, entendendo que qualquer aplicação financeira, desde que não ultrapasse o limite de 40 salários mínimos, ela se torna impenhorável por força do artigo 833, inciso 10º, ainda que essa aplicação não seja uma caderneta de poupança. Outro ponto que precisamos ter atenção é o que está no parágrafo 1º do artigo 833, que deixa claro que, se a dívida for relativa ao bem, esse bem, ainda que num primeiro momento seja impenhorável, essa impenhorabilidade não se aplica a essa dívida, porque a dívida é relativa ao próprio bem. É relativa, por exemplo, vamos imaginar alguém que adquire uma casa própria por um financiamento e depois deixa de pagar o financiamento. A dívida desse financiamento é uma dívida relativa ao próprio bem. E ainda que aquele bem fosse hipoteticamente um bem de família, ele pode ser alcançado para execução dessa dívida. Outro ponto se refere ao que está no parágrafo 2º do artigo 833, que as impenhorabilidades do inciso 4º, que se refere ao salário, e do inciso 10º, que se refere ao valor na caderneta de poupança, elas não são oponíveis, ou seja, não se pode alegar a impenhorabilidade para dívidas de alimentos. Então, na execução de alimentos, não cabe a alegação de impenhorabilidade nem do salário e nem de valores depositados em contas de toda sorte, contas de caderneta de poupança ou de outra natureza, conforme entendimento do STJ. Outro ponto interessante é a ressalva da impenhorabilidade prevista no parágrafo 2º do 833, que diz que a impenhorabilidade ela só vai até 50 salários mínimos mensais. Essa impenhorabilidade se refere à questão dos salários. E o que nós vemos aí é que o legislador se preocupou em deixar um valor mínimo para que a pessoa pudesse viver e não ter a penhora sobre esse valor. É certo que esse limite de 50 salários mínimos para os salários é algo muito excessivo. Por isso que o próprio STJ vem mitigando essa impenhorabilidade sobre os salários, admitindo, ainda que não ultrapasse 50 salários mínimos mensais, o que é muito difícil, o STJ ele permite a penhora por dívidas de outra natureza que não alimentar e ele ressalva que deve ser garantido um mínimo existencial. E normalmente o STJ tem permitido a penhora ali entre 10% a 30% do salário do devedor, ainda que não se trate de execução de alimentos. Ainda sob a impenhorabilidade, precisamos nos lembrar da Lei 8.009 de 90, que trata do bem de família. Bem de família é aquele único bem que a família usa como sua residência. A impenhorabilidade do bem de família, embora não esteja no rol do artigo 833, também alcança as dívidas, as execuções. E aí nós precisamos fazer uma diferença entre a impenhorabilidade do bem de família e do bem de família previsto na Lei 8.009 e do bem de família previsto no Código Civil, no artigo 1711. A diferença entre os dois reside que a Lei 8.009 traz a caracterização do bem de família legal, ou seja, a lei diz o que é bem de família. Lá no Código Civil, temos a questão do bem de família constituído, ou seja, que a parte, que a pessoa registra em cartório que aquele bem configura um bem de família. No primeiro caso da Lei 8.009, a pessoa tem que ter um único bem, e aí esse único bem imóvel será considerado bem de família, ou então
o bem de menor valor se ele tiver mais de um. No segundo caso, no bem de família que é registrado em cartório, nos termos do artigo 1711 do Código Civil, nós estamos diante de uma situação em que a parte, ela registra em cartório que aquele bem é um bem de família. E com isso, pouco importa se esse bem é de maior ou menor valor. Aquele que a parte registrar em cartório e constituir ele como bem de família, será um bem de família, chamado bem de família convencional. Sobre bem de família, eu gostaria de chamar a atenção para 2 pontos. O primeiro ponto é que não é necessário que a parte resida no imóvel que é considerado bem de família, seja o legal ou convencional. Basta que aquele imóvel tenha uma função econômica para essa família. Por exemplo, ele esteja alugado e com esse aluguel ela consegue pagar uma outra moradia para ela. E o que se observa é o seguinte, que o imóvel não pode estar desocupado, não pode estar sem utilidade, não pode estar sem função social. O outro ponto, inclusive, que decorre de entendimento do STJ é que mesmo o imóvel comercial pode ser considerado bem de família, desde que esse bem, o aluguel desse bem comercial, seja utilizado para custear a moradia da família. Eu ainda gostaria de trazer algumas súmulas do STJ que tratam sobre a questão da impenhorabilidade e do bem de família. Vamos ver essas súmulas. Súmula 364 do STJ. O conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas. Súmula 486 do STJ. É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja alocado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família. E súmula 549 do STJ. É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação. Sobre essa última súmula, é importante destacar que o STF reconheceu a constitucionalidade do dispositivo da Lei 8.009, que afasta a impenhorabilidade do bem de família nos contratos de fiança em locação, ou seja, o fiador de uma locação pode ter o seu imóvel penhorado, ainda que seja bem de família. Mas é importante observar que o STJ tem deixado consignado o entendimento de que esse bem de família, ele não pode ser penhorado se a fiança for dada em contrato de locação comercial. Ainda sobre a impenhorabilidade do bem de família, é importante registrar que, no caso de dívida tributária, se a dívida é relativa ao próprio imóvel, não cabe a alegação de impenhorabilidade por ser bem de família, já que o tributo ele está relacionado ao próprio imóvel. É importante ainda a gente lembrar que, se a pessoa concede esse bem em garantia em determinado contrato, em determinada situação, ele abre mão da impenhorabilidade, ou seja, esse imóvel pode ser penhorado porque ele anuiu livremente em conceder esse bem em garantia. Então, ele não pode depois alegar a impenhorabilidade desse bem. E, por fim, é preciso lembrar que a impenhorabilidade ela pode ser arguída, ela pode ser levantada no processo por qualquer meio. Pode ser por uma mera petição nos autos da execução, pode ser através de embargos do devedor, embargos de terceiro, ou então por meio de uma impugnação, se tratar de cumprimento de sentença. O que importa é que, por ser uma matéria de ordem pública, ela pode ser arguída por qualquer meio que seja o menos oneroso para aquele indivíduo que está vendo o seu bem, que é impenhorável, ser alcançado ali por uma determinada execução. Esse era o conteúdo que tínhamos para essa pílula jurídica. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que nós vamos responder com o maior prazer. E se você tem alguma sugestão de tema, deixe também nos comentários que nós vamos preparar a pílula jurídica do assunto que você deseja. Peço que você curta, comente e compartilhe. Ajude que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.